Oração para a glória do Senhor, para o nosso irmão. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, o teu servo já está preparado, a palavra já está sobre ele. Mas, Senhor, agora eu peço, prepara os nossos ouvidos para que nós tenhamos ouvido e ouça a tua palavra. Senhor, prepara, Senhor, meu Deus, o campo que vai receber esta semente e a água para regar a semente. Pai, se não tem nada a ver com água e nem semente, mas que seja uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, lá na profundeza da nossa vida, Pai, para que nós hoje saímos daqui com uma direção, uma recomendação do céu, através do Senhor, na vida do teu filho, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Receba, Senhor, com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, motivo de alegria estar aqui com os amados irmãos. Quero agradecer meu amigo pastor Everton, missionária Gláucia, pela confiança. Feliz de conhecer os irmãos que ainda não conhecia, os irmãos que eu já conhecia também. Feliz de revê-los aqui. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Essa campanha qual está proposta, a minha família na arca da salvação. Glória a Deus. Mas eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. E o verso é de número 35. Meu nome é pastor Wellington, sou pastor, como o pastor Everton falou, na Assembleia de Deus do Belém, aqui em cima. Na verdade, somos pastores da Igreja de Cristo, né, pastor? Porque Jesus não tem duas igrejas, nem três. Nós somos pastores da Igreja do Senhor. E aqui é a Igreja do Senhor, amados. Eu vim aqui para servir o corpo de Cristo, grato pela oportunidade que meu Deus nos deu. Não vejo divisão alguma no meio do povo de Deus. E nem deve haver, meus amados irmãos. Aqui, pastor, tem total liberdade de qualquer dos nossos membros virem pregar ou congregar, cultuar e adorar a Deus com o Senhor aqui, vir visitar. E os irmãos, quando desejarem nos visitar o dia que não houver culto aqui, são muito bem-vindos, serão muito bem-vindos. A missionária Cláudia de vez em quando está orando com a gente, pastor Everton também de vez em quando está dando uns glória a Deus com a gente. E assim, irmãos, não pode haver divisão. Jesus certa feita disse, um reino dividido não pode subsistir. Nós formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo na terra. Amém? Somos guiados pelo seu Espírito. Aliás, sinta a presença dele aqui. Glória ao nome do Senhor. Marcos capítulo 4, verso 35. Eu vou ler, diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Podeis assentar adorando o nome do Senhor. Queridos, o tema a qual está proposto aos nossos irmãos, eu não li porque já foi lido, para nós ganharmos tempo também, as horas não vão nos esperar. Retrata sobre salvação. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, ela tem uma intenção: salvar o homem, reconciliar o homem com Deus. Isso desde o Gênesis, amados, nós vemos Deus buscando reconciliar a sua obra, a sua criação com o Criador. Nós vemos a demonstração de amor de Deus com os homens. Mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que o homem começa a se
tornar muito mal, a maldade toma o coração do homem, e o homem começa a caminhar cada vez mais distante, desviado da vontade de Deus. Deus olha do céu e vê um homem fiel. Deus olha e vê Noé e a sua família, e Deus decide fazer na família de Noé uma aliança para preservar os fiéis da terra. Se Deus tem compromisso com alguém, é com aquele que se faz fiel, é com aquele que persevera, que preserva a santidade, que preserva o relacionamento, a comunhão com o seu Senhor. Deus está em busca dos tais. Glória ao nome do Senhor. E Deus diz a Noé: Noé, faça uma arca para ti. E Deus dá as coordenadas como deveria ser feita. E como o pastor bem citou, foram 100 anos de obra, de construção, amados. 100 anos estava sendo anunciado ali o que aquele homem estava fazendo. Eu tenho certeza, levantaram-se muitos curiosos, passaram muitos curiosos por ali. Quantos curiosos passam no meio da igreja e não ficam no meio da igreja? Mas Noé estava comprometido juntamente com a sua família. Persevera aquele que tem comprometimento. E a Bíblia vai dizer que Noé vai, ao concluir a arca, vem as águas do dilúvio. Queridos, olhando aqui para o plano de salvação, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, eu consigo trazer agora para o nosso tempo. Enquanto Deus salva uma família, aqui nós vemos no barco que Jesus estava, seus 12 discípulos. Os descendentes de Noé estavam com Jesus. Noé era descendente de Abraão. E de Noé veio Jacó, e foi vindo as descendências de Jacó, veio as 12 tribos de Israel. E ali no barco que Jesus estavam os seus discípulos com Jesus. E a Bíblia diz, amados, que Jesus estava no barco com os seus discípulos. Jesus estava no barco com os seus discípulos, e quando Jesus sai, Jesus dá uma ordem dizendo: passemos para o outro lado. Sempre existe uma ordem de Deus, sempre existe uma palavra liberada de Deus. O grande problema é não ouvir o que Deus já liberou, é não dar ouvidos o que Deus já falou. Quantos têm uma palavra de Deus liberada para a sua vida? Existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida? Então fique em paz. Aprenda a descansar no Senhor. O Salmo de número 46, no verso 10, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aprenda, amados, a descansar no Senhor. Os discípulos aqui no livro de Marcos, a Bíblia vai dizendo que Jesus havia pregado um dia inteiro, começou a ficar tarde. Jesus havia pregado sobre fé, havia pregado sobre tantas coisas, mas aí Jesus entra no barco e adormece. Mas o negócio, ele estava no barco. Veio a tempestade, veio o vento balançou o barco, surgiu um temor ali no meio dele: será que nós vamos perecer? Jesus estava no barco. Deixa eu te dizer uma coisa: tua família não vai perecer. Ah, pastor, mas está passando um grande vento na minha casa. Você fala isso porque você não conhece quem está lá em casa. Só eu e Deus conhece. É por isso mesmo, porque já é conhecido do Senhor. Pode soprar vento, pode vir luta, pode vir dificuldade. Deus tem salvação para a sua família. Se Deus levantou esta campanha, é porque Deus está trazendo para nós uma promessa, um conforto, um encorajamento, uma exortação, dizendo: tem salvação para a sua casa, tem salvação para a sua família. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Jesus libera uma palavra, dizendo a eles: passemos para o outro lado. E adormece no barco. Ora, naquela época, meus irmãos, olhando para esse barco dos discípulos, não existia motor. Não existia motor. Então o meio de transporte mais rápido, mais confortável, melhor que se teria, seria realmente os barcos. Porque naquela época, amados, os mares, os lagos, os grandes rios eram como as estradas de hoje. Era ali que se passavam as mercadorias, era ali que se passavam as grandes embarcações. Como não existia motor, eles usavam a vela do barco, eles usavam o vento para dar essa força aos navegantes, para dar essa força às embarcações, para levar as embarcações ao destino esperado, né?
né? E às vezes nós pensamos que uma luta, que uma dificuldade que se levanta na nossa vida é para nos destruir, e muitas das vezes é para nos levar para o destino esperado. Às vezes a gente reclama de uma prova, de uma porta que se fecha, mas sabe de uma coisa? Muitas das vezes eu vejo na Bíblia Sagrada o vento vindo na vida de algumas pessoas para fazer essas pessoas se tornarem mais próximas de Deus, para fazer essas pessoas se tornarem mais chegadas de Deus. Porque tem gente que é só na hora do vento, tem gente que é só na hora da luta, não tem jeito. Se tiver na bonança, ele acha que ele é autossuficiente. Se tiver com bom salário, ele acha que ele dá um jeito para tudo. Se tiver com saúde, ele acha que não precisa de Deus, quer ficar assistindo televisão, quer passear no dia do culto, marca festa no dia do culto, é dia de culto, marca churrasco e não vem pro culto porque tá tudo bem, tá tudo bem. Aí Deus fala, vai lá, vento, vai lá, vento, aleluia, glória ao nome do Senhor. Muitas das vezes os ventos é para nos levar para a presença de Deus. O que você está passando, a luta que você está passando, se não é amando de Deus, é com permissão de Deus, mas Ele está no controle de toda essa situação, viu? Deus está no controle dessa situação. Descansa no Senhor, porque se existe uma palavra liberada na sua vida, esta palavra vai se cumprir. E Jesus não se importa com a tempestade, Jesus não se importa com o vento, Jesus não se importa com a luta, porque Ele já havia liberado. Mas os discípulos começam a interpretar a situação, porque a gente começa a pressentir algumas coisas, né? A gente começa a ver o cenário e começa a ter uns pressentimentos ruins. E os discípulos começaram a ter um mau pressentimento. Vento, água, tempestade. Nós que dirigimos os nossos veículos, nós temos muita dificuldade para dirigir em dias de chuvas, em dias chuvosos. É muito ruim, irmãos. Apesar de nós estarmos dentro do carro, apesar do veículo ter um desembaçador, apesar do veículo ter um farol para clarear a frente, apesar da pista ter sinalizações, placas, ou aqueles olhos de gato que tem para você sinalizar, apesar de tudo isso é muito ruim dirigir com tempestade. Agora imagina navegar com tempestade. Imagina navegar com tempestade. Se você for ver, amados irmãos, existia um certo medo. As embarcações, era muito comum os marinheiros, antes de entrarem nas suas viagens, fazer ofertas aos seus deuses. É por isso que até no Brasil tem uma tal Senhora dos Navegantes. E em todo mundo tem. Os gregos tinham um deus chamado Poseidon. Eles acreditavam que era o deus dos mares, era o deus dos ventos. Esse Deus estranho aí, ele é contemporaneizado, ele amável, coloca nos filmes lá, como o Aquaman. Aquilo lá é um demônio do inferno, representando um dos deuses da Grécia, um dos falsos deuses da Grécia. E muitos homens faziam ofertas para estes deuses quando entravam em embarcações. Só que com Jesus é diferente, porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Se Jesus está no barco, não precisa de mais ninguém, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele já é o próprio socorro, aleluia. Ele é o socorro que nós precisamos, aleluia. Ele é o auxílio que nós precisamos, Ele é a felicidade que nós precisamos, aleluia. Quem tem Jesus no barco não precisa de mais ninguém. Eu acho interessante, pastor, que se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, esse mesmo texto é narrado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Lucas, ele era um grego, e Lucas era médico, como nós sabemos, mas Lucas também era um historiador. E Lucas se aproxima do apóstolo Paulo nas suas viagens para cuidar de Paulo, mas começa a ouvir também acerca de Jesus. E todos aqueles que ouvem acerca de Jesus, amados, não tem jeito, se apaixona por Ele, aleluia. Os gregos conheciam então todos esses deuses, mas Lucas, ele também narra esse texto dizendo que Jesus apazigua a tempestade, demonstrando que Jesus está acima de todos os outros deuses, e não há um Deus como Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Jesus, ele é tão grande, o maior Deus aí da terra, que os homens dizem, é o chamado, é um Deus grego, que agora me Zeus. Eles acreditavam que era o maior de todos, do plantel dos deuses gregos, né, que ficava lá no Olimpo.
Os gregos diziam assim, pastor: Zeus, quando quer olhar para a terra, ele é tão grande que simplesmente ele olha para baixo e contempla a terra. Mas sabe de uma coisa? O meu Jesus é tão maior que Jesus, para olhar para o céu, tem que olhar para baixo, pastor. O meu Jesus é tão grande que para olhar para o céu ele tem que olhar para baixo. Jesus está sobre todos e não há ninguém como Jesus. Aonde Jesus está, tem salvação. Se Jesus está no teu barco, aleluia. Se Jesus está no meio da tua casa, tem salvação, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus está descansando, está dormindo, e Ele não se incomoda com a água, Ele não se incomoda com o vento, Ele não se incomoda com o balançar do barco. Preste atenção na revelação que está embutida nesse texto. Olha, Jesus nos ensinando sem dizer uma palavra. Jesus era capaz de nos ensinar muitas lições sem abrir a sua boca, porque no meio da tempestade Jesus estava descansando. No meio do vendaval Jesus estava descansando. No meio do balançar do barco, Jesus estava descansando. E Ele está nos ensinando esta noite: descanse no meio dessa luta, descanse no meio dessa adversidade, descanse no meio deste vendaval aí, porque tem salvação, tem segurança. Nós estamos seguros em Cristo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia. Pastor, mas está difícil, a porta fechou. Confia. Pastor, mas está difícil, esse ano parece que está sendo um dos anos mais difíceis da minha vida. Confia no Senhor. Pastor, mas a luta está cada vez maior, o problema está cada vez maior. Confia no Senhor. Eu exorto-vos, eu encorajo-vos a dizer: confia naquele que te liberou uma palavra, aleluia. Jesus ensinando sem dizer uma palavra. Ora, pois havia confiado na palavra que ele tinha liberado. Jesus mesmo diz: a minha palavra é espírito e vida. A palavra dele é poder, amados. A palavra dele é poder e não volta vazia. Se Jesus diz que vai acontecer, vai acontecer. Se Jesus diz que você vai chegar, você vai chegar. Se Jesus diz que vai salvar a tua casa, eu tenho certeza que ao longo dessa campanha palavras vieram à tua direção. Mas o que aconteceu lá fora às vezes fez você duvidar. Exatamente aconteceu isso com os discípulos. Jesus dá uma palavra, mas quando eles começam a olhar ao redor, os sinais faziam ele duvidar, porque o vento que era para dar destino à embarcação estava quase destruindo a embarcação. Aquilo que era para levar para frente estava quase destruindo eles. A Bíblia chega a dizer que as ondas cobriam o barco. As ondas cobriam o barco. E olha só, eu vou perguntar para você e você responde: as águas acordaram Jesus? As ondas acordaram Jesus? E o balançar do barco acordou Jesus? E o que foi que acordou Jesus? O que foi que acordou Jesus? Glória a Deus. Sabe o que foi que acordou Jesus? Amados, tempestade pode fazer barulho aqui na terra, mas para Deus. Vendaval pode fazer barulho aqui na terra, mas para Deus. Aleluia. Catástrofe, essas coisas podem fazer barulho aqui, Jornal Nacional falar o tempo todo, mas para Deus. Mas sabe uma coisa que faz o meu Deus se levantar? É quando um povo na terra que é chamado pelo nome dele abre a boca, vai na direção dele e chama por ele, pastor. Quando um povo da terra que é lavado, remido, chamado pelo Senhor, entra na presença dele e diz: Jesus, 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 olha para nós, Jesus, olha para nossa situação, Jesus, olha para mim, Jesus, Jesus, olha para mim. A Bíblia diz que Jesus de pronto se põe de pé. Se você abrir a boca essa noite e chamar por ele, ele vai se levantar ao teu favor. Ele vai se levantar ao teu favor e vai liberar mais uma ordem. E vai liberar mais uma ordem. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se você crê, adore o nome do Senhor. Eu vou deixar você adorar.
voz está fazendo ele se mover. A tua voz está fazendo ele se mover. O céu está ouvindo a tua adoração. O céu está ouvindo o teu glória. O céu está ouvindo o teu aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha aí quem tem poder de fazer o céu se movimentar. Existe um povo na terra que tem esse poder, aleluia. E se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está preocupado se tem patente, se é famoso, se é conhecido, se tem dinheiro, se trabalha na Globo, se está no governo. Essas coisas não interessam. Mas ele disse: o meu povo, se o meu povo, pode presidente, pode William Bonner, pode ser quem for, aleluia, não será ouvido. Mas se o povo do Senhor clamar, se o povo do Senhor abrir a sua boca, Deus o ouvirá dos céus, Deus o ouvirá dos céus, Deus o ouvirá dos céus. Enquanto nós clamamos por Ele, enquanto nós chamamos por Ele, tem perdão descendo, tem purificação descendo, tem fortalecimento descendo, tem graça descendo, aleluia, tem o favor de Deus agindo. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 4 do seu livro diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem olhos viram um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele espera. Jesus só atendeu os discípulos, pois sabiam que a sua esperança estava nele, sabia que a sua esperança estava nele. Se a tua esperança estiver em Deus, Ele está trabalhando ao seu favor. Se existe alguém aqui que a sua esperança está em Deus, pode fazer festa, pode adorar, porque Ele está trabalhando ao seu favor. Aleluia. Ora, o interessante é que os discípulos vão dizer: Mestre, não se importa que pereçamos. Mestre, eles vão interceder a Jesus. É claro que Jesus, ao se levantar, não solta uma palavra para eles. Jesus se levanta e já vai na direção do problema. Jesus já vai e libera uma palavra ao problema e diz: aquieta-te, rei, cala-te, mar. E após as palavras de Jesus, instantaneamente ouve-se grande. Não era um temporal, era um grande temporal. Mas também não ficou simplesmente bonzinho, ficou bom demais, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Você entende quando Jesus libera uma palavra ao nosso favor? Aleluia. O poder que tem quando nós entramos na presença de Jesus para falar com Ele, para pedir socorro para Ele. Aleluia. Tem poder, amado, de fazer a situação
situação mudar, transformar por completo. Não foi bonança, foi grande bonança. Eu quero profetizar em nome de Jesus: haverá grande bonança, haverá grande vitória, haverá grande salvação, haverá grande porta, haverá coisas grandes no meio do seu povo, haverá coisas grandes na vida daquele que crê. Em nome de Jesus, recebe aí, tem coisa de Deus chegando na tua vida, aleluia. E não é coisa boa, é coisa muito boa, não é coisa simples, é coisa maravilhosa e extraordinária, porque é assim que Jesus faz. Aleluia. Jesus repreende eles, dizendo: gente, vocês passaram ali agora de pouco pelo sermão, vocês viram falar da parábola do semeador, vocês viram falar do grão da mostarda. Por que vocês não usaram a fé? Esta palavra, porque são instintos, por que não usaram a fé? Por que não usaram a autoridade que eu já liberei sobre vocês? Por que não usaram a autoridade? Existe uma autoridade sobre a tua vida, e o diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você reconheça que existe uma autoridade sobre a tua vida. Mas em nome de Jesus, o Senhor vem revelar e falar para você: pode abrir a tua boca sim. Existe autoridade, existe poder sobre a minha igreja. O que o mundo não pode fazer, a igreja pode fazer, porque o Senhor Jesus diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Jesus não falou isso, amados, para nenhum outro grupo, a não ser para a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós, não é a placa. Se a placa fosse importante, não ficava lá fora tomando sol e chuva, estava aqui dentro com a gente, dando glória, aleluia, ouvindo, aleluia. Somos nós, aleluia. Jesus repreende, o cenário muda, recai sobre eles um grande temor. A Bíblia diz que vem sobre eles grande temor, e eles se aquietam, eles ficam agora, não olham mais nem para Jesus, ficaram atemorizados. Eles começam a olhar uns para os outros e dizer assim: quem é esse Everton? Quem é esse missionária? Quem é esse que até o vento e o mar ele manda, eles obedecem? Esse é Jesus, o dono da igreja, o que tem salvação para a tua casa e para a tua família, o que diz para você: creia além da circunstância, creia além das informações que você está recebendo, creia além das dificuldades, creia além das lutas, porque a Bíblia nos diz que o justo viverá por fé e não por vista. Não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos. A Bíblia diz que o justo será como árvore plantada junto a ribeiro. E eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Porque Jesus me revelou o que é uma árvore plantada junto a ribeiro. A árvore plantada junto a ribeiro, ela produz os seus frutos em todas as suas estações, as suas folhas não caem. Uma árvore plantada junto a ribeiro, ela está sempre nutrida e forte. Uma árvore plantada junto a ribeiro, ela sempre está produzindo. Uma árvore plantada junto a ribeiro, você pode ir lá, quebrar um galho dela, arrancar os frutos dela, dar uma paulada, uma pedrada, você pode cortá-la no meio, mas no ano seguinte ela já está florescendo de novo. Sabe por quê? Porque ela não é movida pelo que vem de fora, ela é movida pelo que está de dentro, por aquilo que nutre as suas raízes. Dentro dela tem uma informação, amados. A Bíblia diz que certa feita Jesus cura um cego. O milagre foi tão além que Jesus falou para ele assim: o que é que você está vendo? Ele disse: estou vendo homens como árvores. Ele: opa, calma aí, você está enxergando demais, meu filho, deixa eu diminuir um pouco. Agora eu estou vendo homens normalmente, Senhor. Então agora está tudo bem, porque homens, a igreja do Senhor, nós somos como árvores, amados. Olha só, nós somos como árvores. Árvores não são como nós, porque se as árvores fossem como nós, arrancaria-se os frutos dela, e se ninguém agradecesse, ela ia dizer: povo ingrato, vem aqui, se serve, pega à vontade, ano que vem não tem mais não, pode vir aqui que não vai ter mais nenhuma fruta, não vai ter. Mas você pode arrancar, pode quebrar galho, pode subir, pode ferir, pode machucar, ano que vem ela está produzindo de novo, porque ela não é movida pelas informações que vêm de fora. Outra coisa, a
A árvore frutífera não é como a árvore de Natal, que você pega um enfeitinho e coloca nela. Não, 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 não. A árvore plantada junto a ribeiro, o fruto já está dentro dela. Ela já tem essas informações lá dentro. E quando começa a chegar na época certa, ela começa a se mover para produzir. Ela vai florindo. E depois da sua flor vem o fruto. Em seguida já está dentro dela. O que você precisa para alcançar o teu milagre não está lá fora, já está dentro de você. O que vai fazer você crescer espiritualmente, ter uma grande conexão com Deus, alcançar as promessas de Deus, não é o que vem de fora para dentro, já está dentro de você. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Já está no seu interior, uma fonte jorrando para a vida eterna. Eu vejo, e com muita preocupação, muitas pessoas, às vezes eu vou pregar em alguns congressos, jovens têm oportunidade, dão algumas palavras, e eu me preocupo, porque eu identifico qual é as fontes que eles estão tirando, pois a gente capta muitas informações também, mas queridos, nós não precisamos pegar de fontes lá fora, não. A palavra de Deus já está na nossa mão, e se nós lermos dentro dela, o Espírito Santo vai nos dar direcionamento, o Espírito Santo vai nos dar interpretação, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, porque tudo que nós precisamos, todo conhecimento já está aqui dentro de nós. Permita florescer, permita frutificar, não retenha o teu fruto. Ah, mas não reconheceram o meu trabalho, estão sendo ingratos comigo. Ah, mas isso, mas aquilo. Pare de dar desculpas. Árvores não dão desculpas. Árvores não dão desculpas. Não dão, e Jesus não aceita desculpa de árvore. Jesus disse que chegou numa figueira e não aceitou a desculpa dela. Diz que os discípulos disseram, Senhor, mas não é tempo de figo, não é tempo de figo. Mas Jesus não aceitou a desculpa dela. Jesus disse assim, nunca mais coma ninguém fruto de ti. E aquela árvore secou-se desde a raiz. Jesus não aceita desculpas. Nós já sabemos o nosso papel e a nossa posição. Não podemos perder o foco, nem a direção que Deus nos deu. Eu gostaria de orar com você, as horas já se passaram, e agradecer a Deus por esse direcionamento. E saia daqui essa noite crendo o que o Senhor já falou para você. É uma promessa de salvação. Não vim aqui jogar conversa fora, vim aqui trazer o que Deus colocou no meu coração. Tu e a tua família estarão na arca. Noé foi o maior pregador de todos os tempos. Não ganhou ninguém de fora, mas ganhou sua casa inteira. Tu e a tua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Deus, a Tua palavra, Senhor, Deus querido, nesta noite nos exortou, a Tua palavra, Deus eterno, nos direcionou. Deus, nós fomos renovados de poder, de graça e de unção, meu Pai querido, esta noite, ó Pai, e queremos, Senhor, Te bendizer por tudo que o Senhor nos trouxe aqui, meu Deus eterno. Nós entendemos, Senhor, Deus querido, que não é a luta, que não é o vento que vai fazer o Senhor se mover, mas somos nós, ó Pai eterno, se tomarmos a posição de servos do Senhor, se tomarmos a posição de verdadeiros crentes e entrarmos na Tua presença, colocando em Ti a nossa esperança, a nossa confiança e fé, ó Pai eterno, e clamarmos pelo Senhor, o Senhor se levantará ao nosso favor, meu Deus querido, e eu creio que o Senhor se levantou ao favor da Tua igreja esta noite, que o Senhor se levantou ao favor de vidas esta noite, ó Pai, e vidas vão começar a encontrar um cenário mudado, vão começar a encontrar um cenário diferente, porque o Senhor já estendeu as mãos, já liberou uma palavra, e tem vento cessando, e tem mar se acalmando, tem grandes coisas chegando, tem uma bonança se fazendo, ó Deus eterno, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Senhor, na vida, Senhor, dos pastores, meu Deus querido, que o Senhor levantou e confiou a este povo, ó Deus eterno, em nome de Jesus, Pai bendito, se conosco, ó Pai eterno, e não nos permita, Senhor, sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. As palmas para Jesus. Eu agradeço a oportunidade, perdão pastor, passamos 4 minutinhos. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor. Muito obrigado. Deixa Deus te usar nessa noite. Amém? Que Deus continue abençoando o ministério do irmão, abençoando a obra e fazendo crescer a glória de Deus. Amém?
Só receba, irmãos. Não tem muito o que falar. Eu estava orando hoje. Inclusive o meu irmão acabou de orar ali. O Senhor me fez lembrar. Eu estava no vale orando. O Senhor disse assim: filho, o impossível para Josué era derrubar as muralhas. E eu entrei nessa causa. Mas o que era possível eu cobri nele. E ele disse o quê? Esforça-te e tem de bom ânimo. Isso não vem de mim, vem de cada um de vocês. O esforçar e ter bom ânimo não é Deus que vai fazer, é nós. É nós. As muralhas é Deus, mas o esforçar e ter de bom ânimo vem de cada um de nós. Pega essa palavra, guarda no teu coração hoje. E eu sei que Deus respondeu orações aqui nesta noite. Deus respondeu perguntas de pessoas aqui nesta noite. E Deus está dando direção para cada um de vocês nesta noite. O segredo é ir até o fim e descansando no Senhor. Amém? Vamos fazer a oração final. Deus abençoe a todos que vieram e que continue firme para a glória de Deus. Amém? Firme em Cristo. Nós vamos chegar lá, irmãos, para a glória de Deus. Oramos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu este culto para a glória do teu nome. Obrigado por receber as adorações dos teus servos, Pai, e as nossas adorações. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos te dando um culto, ó Pai. Obrigado por usar o teu servo, Senhor, como instrumento para responder a nós e nos dar a direção para continuarmos caminhando. Pai, acredito que hoje está saindo pessoas aqui desta casa de oração, Deus, com tanta força, Pai, para continuar a caminhar mais do que 1000 milhas, Senhor. E amanhã, Senhor, eu sei que o Senhor estará com cada um, Deus, e o nome do Senhor será honrado na vida de cada um, para a glória do teu nome. Mas tudo está nas tuas mãos. Se amanhã for a tua vontade de cada um se levantar, Deus, pessoas vão olhar e vai dizer o que aconteceu. Eles vão dizer: aleluia, Cristo falou comigo, Ele é o meu Redentor e Ele está comigo nesta batalha. Deus, leva o teu povo debaixo da tua graça, e eu creio na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que creem diz amém. Aplauda o nome do Senhor. Não sai sem cumprimentar o seu irmão. Amém. Glória a Deus. Quarta temos